Olá, bom dia, oitavo ano. Aqui, semana curtinha, né? Vamos iniciar mais uma segunda-feira com a força toda, com coragem. Essa semana é uma semana curtinha, ela só vai até quarta-feira, né? Porque tem um feriado aí, quinta e sexta. Então vamos dedicar bem esse início aí pra gente dar uma descansada depois. Continuando o nosso capítulo de quadriláteros, hoje nós vamos falar de paralelogramos especiais. Nós vamos falar de 3 paralelogramos, do retângulo, do losango e do quadrado. Como a gente já viu, né, na aula da semana passada, o porquê de chamar paralelogramo, porque tem lados paralelos, mas eu ainda vou relembrar isso tudo aqui hoje. Aí tem algumas coisinhas que a gente precisa de saber sobre cada um, alguns, tá? Não são todos os quadriláteros ou paralelogramos que tem algo especial. O retângulo, deixa eu desenhar um retângulo aqui, ó. Por que chamar paralelogramo? Porque tem 2 pares de lados paralelos. Esse lado é paralelo com esse, então um par. Esse lado é paralelo com esse, 2 pares. O que o retângulo tem de especial? A presença de 4 ângulos retos. Esses ângulos da pontinha aqui, ó, esse quadrinho. Os ângulos retos são os ângulos que medem 90 graus, tá? Então, o retângulo até não tem muita coisa não, muita característica não. Ele tem 2 pares de lados paralelos, ele tem os 4 ângulos retos. Agora vamos falar das diagonais. O mais importante é falar das diagonais. Cada pontinho desse aqui, ó, que é o encontro de 2 lados, são os vértices do retângulo. Vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. O vértice é o encontro de 2 lados. O vértice A é o encontro desse lado com esse lado. E aí, quando eu traço as diagonais, o que vem a ser uma diagonal? É um segmento, é uma linha que liga um vértice ao vértice oposto. Oposto é aquele que está de frente para ele. Por exemplo, qual que é o vértice oposto aqui de A? Não é nem o B e nem o D, é o C. Então, se eu traçar essa diagonal aqui, ó, ligando A e C, aí, eu tracei a primeira diagonal. E um detalhe, repara para vocês verem aqui, ó. Quando a gente traça uma das diagonais, essa diagonal divide o retângulo em 2 triângulos. Aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2, o de cima e o de baixo. São 2 triângulos retângulos, cateto, cateto e a hipotenusa vermelha. A mesma coisa acontece aqui, cateto, cateto e a hipotenusa de vermelho. E uma observação interessante, esses 2 triângulos, eles são idênticos, tá? Se eu achar, por exemplo, que a área desse aqui é 50, a desse aqui também vai ser 50. E aí, juntando 50 daqui com 50 daqui, dá 100. É como se a área do retângulo fosse 100. Isso é só uma observação, já é para vocês chamar atenção, porque pode aparecer em algum exercício, tá? Mas vamos traçar outra diagonal? Quem que é o vértice oposto de B? É o D. Então, se eu traçar essa outra diagonal aqui, ó, ligando B e D, então o que a gente tem para falar sobre as diagonais? Que elas são iguais, o que vocês precisam saber é isso aí. Que elas são iguais, tá? E que elas se partem ao meio. Então, se essa aqui medir, por exemplo, 30, essa também vai se medir 30. E elas partem ao meio. Então, é isso aí que vocês precisam de saber. Então, se esse pedacinho daqui até aqui for 15, né? Aqui até aqui também vai ser 15. Aqui até aqui 15, aqui até aqui 15 também. Então, sobre retângulo, o que a gente precisa de saber é isso, tá? Que ele tem 4 ângulos retos, que ele tem 2 pares de lados paralelos, esse e esse, que ele tem 2 diagonais que são iguaizinhas e que elas se partem ao meio. Então, são 4 coisas importantes para saber sobre o retângulo. Isso tudo que eu estou falando aí, vocês vão praticar lá nos exercícios. Lá vocês vão precisar dessas 4 informações aí. Agora, eu vou falar do quadrado agora, tá? Bom,
nós vamos falar agora do quadrado, tá? O quadrado é uma figura bem simplesinha. E as características do quadrado você já conhece há anos. Eu vou desenhar um quadrado aqui. Eu vou colocar essas marquinhas aqui, ó, para mostrar que os quatro lados são iguais. O quadrado, ele é um paralelogramo porque ele tem dois pares de lados paralelos. Olha aqui, ó. Esse lado é paralelo com esse, um par. Esse lado é paralelo com esse, o segundo par. O quadrado também tem uma característica comum com o retângulo, ó. O quadrado apresenta também os quatro ângulos retos. São os ângulos de 90 graus. 90 vezes 4, 360. A gente não viu que todo quadrilátero, os quatro ângulos têm de dar sempre 360? Então, o que a gente precisa saber com relação, então, a quadrado? Tem dois pares de lados paralelos, tem quatro ângulos retos. Vamos falar das diagonais agora? Então, aqui, ó, vamos escrever os vértices, os pontinhos aqui, ó. Então, vou chamar vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Eu já falei lá no retângulo que diagonal liga um vértice ao vértice oposto. Quem que é o vértice oposto aqui de A? É o C. Então, vamos traçar essa diagonal comigo aqui, ó. AC. E quem que é o vértice oposto do vértice B aqui? É o vértice D. Então, vamos traçar lá. Então, o seguinte. As duas diagonais são iguais, tá? Então, essa linhazinha aqui, ó, é igualzinha a essa linhazinha aqui. Se essa aqui medir 18, essa aqui também vai medir 18. E ainda tem uma observação especial, que não aconteceu lá no retângulo. Quando as diagonais se cruzam, elas formam aqui ângulo de 90 graus, ó. 90, 90, 90. Isso aqui não aconteceu lá no retângulo, não. Porque lá no retângulo elas se cruzaram assim, ó. Então aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, eles não são de 90 graus, tá? Mas no quadrado, sim, tem essa característica a mais. As diagonais, elas vão se cortar também ao meio. Então, se aqui é 18, vai ficar 9 para cá, 9 para cá, 9 para cá, 9 para cá. Elas são iguaizinhas, se partem ao meio e ainda formam ângulos de 90 graus. Então, a gente tem a formação de 4 triângulos retângulos aqui, ó. Tem esse triângulo retângulo aqui, ó, cateto, cateto, e aqui a hipotenusa. Tem esse outro de cá, tem esse terceiro aqui e esse quarto aqui, dividido em 4 triângulozinhos retângulos, ok? Então, aí, sobre o quadrado, a gente precisa de saber isso aí. Vamos relembrar o que é importante saber do quadrado? Tem 4 lados iguais, tem 4 ângulos retos, são os 4 ângulos de 90 graus. As diagonais, elas são iguaizinhas, se tem 4 lados iguais, não tem nem como, né? Elas se partem ao meio e ainda as diagonais, quando elas se partem, formam ângulo de 90 graus. Coisa que não acontece lá no retângulo, essa formação de ângulo de 90 graus, tá? Agora a gente vai falar sobre as características do losango, tá? Nós vamos falar hoje sobre esses 3 paralelogramos especiais aí. Então, vamos finalizar aqui falando do losango, né? O losango é essa figura aqui, ó. Nesse formato aqui, ó. Meu desenho não tá muito perfeito, não, mas dá para poder entender. Aqui eu coloquei ela no formato horizontal. Ela pode ser em pé também, né? No formato vertical. O losango, ele pode ser desenhado também assim, ó. Tá, pessoal? Qualquer um desses dois aqui, nós vamos identificar a mesma coisa que eu vou falar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever os vértices do losango. Vou chamar aqui de vértice A, B, C e D. O losango, ele tem também 2 pares de lados paralelos. Esse é paralelo com esse, um par. Esse é paralelo com esse, 2 pares. A mesma coisa aqui, ó. Esse é paralelo com esse, um par. Esse é paralelo com esse, 2 pares. O losango tem 4 lados iguais também, tá? Por isso que eu vou marcar aqui, ó, 4 tracinhos. Só que os ângulos dele não são de 90 graus, lá no quadrado que é.
Quando eu traço as diagonais, quem que é o vértice oposto do vértice A? É o vértice C. Então, eu vou traçar minha primeira diagonal aqui, ó, e minha segunda diagonal aqui, ó. Quem que é o vértice oposto do vértice D? O vértice B. Só que aí, quando a gente traça as diagonais do losango, na hora que elas se cortam, elas também formam ângulos de 90 graus, ó. Como aconteceu lá no quadrado. E uma outra característica. Essa diagonal aqui, a gente vê que ela é menor do que essa. Essa aqui tem a parte mais espichada, ela é mais comprida. As diagonais, elas não são iguais, não, né? Uma é maior que a outra. Mas elas se partem no meio, tá? Então, se daqui até aqui, ó, se essa diagonal toda for 20, ela vai ficar 10 para cá e 10 para cá. Se essa diagonal toda, por exemplo, for 30, ela vai ficar 15 para cá e 15 para cá. Então, é importante saber isso. Isso vai nos ajudar muito nos exercícios. E ó, uma outra coisa que acontece também lá no quadrado. Teve a formação de 4 triângulos retângulos aqui, ó. Quando a gente tem um ângulo de 90 graus, cateto, cateto. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus é o cateto. E o lado inclinado é a hipotenusa. Nós temos um triângulo aqui, outro aqui, 2, outro aqui, 3 e outro aqui, 4. São 4 triângulos retângulos iguaizinhos, né? Eles são 4 iguaizinhos. A mesma coisa pode acontecer se o formato for assim, tá, pessoal? O losango ele pode ser desenhado nos dois sentidos aí. Então, vão relembrar então as características do losango? O losango tem 2 pares de lados paralelos, esse e esse. O losango tem 4 lados iguais, como acontece com o quadrado. Só que o losango não tem 4 ângulos retos, os ângulos são até diferentes. As diagonais do losango, elas se partem ao meio, só que elas não têm mesmo tamanho. Essa aqui a gente vê que ela é menor do que essa. Elas se partem ao meio, tá? E na hora que elas se partem, tem a formação de triângulo retângulo, tá? Forma ângulos de 90 graus aqui, um na horizontal, um na vertical. Então agora nós vamos colocar em prática isso aí nos exercícios. Bom, na página 54, 55 e 56, vocês têm 7 exercícios para fazer. Sobre isso que eu falei aqui agora. Se esqueceu as regrinhas, volta o vídeo aí, assista novamente, que aí vocês vão colocar em prática, tá? Então, seguinte, só que vocês vão fazer isso agora. Assistiu a aula, agora vão pegar a apostila, páginas 54, 55 e 56. São 7 exercícios. São 3 páginas porque tem muito desenho. Desenho ocupa muito espaço, né? Mas até que não é muito exercício, não. E vão colocar o que nós aprendemos até agora em prática aí, tá? Amanhã eu irei corrigir esses 7 exercícios. Mas, por favor, vão sentar, concentrar e resolver. Tá? Aquilo realmente que você não conseguir, então amanhã eu estarei esclarecendo. Bom trabalho para todos, abraços e até amanhã.